Que diremos, pois? Permaneçamos no pecado para que abunde a graça? De nenhuma maneira, porque nós que morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então o que? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, senão debaixo da graça? De nenhuma maneira. Acaso não sabeis que a quem vos ofereceis como escravos para obedecer, escravos sois daquele a quem obedeceis, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Porém, graças a Deus que, ainda que éreis escravos do pecado, obedecesses de coração àquela forma de doutrina a qual fostes entregues, e havendo sido libertados do pecado, fostes feitos escravos da justiça. Falo humanamente por causa da debilidade da vossa carne, porque assim como oferecestes vossos membros como escravos à impureza e à iniquidade para a iniquidade, assim agora oferecei vossos membros como escravos à justiça para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis, livres quanto à justiça. Porém, que fruto tinhais então daquelas coisas das quais agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Porém, agora, havendo sido libertados do pecado e feitos escravos de Deus, tende vosso fruto para a santificação e ao fim a vida eterna. Porque a paga do pecado é morte, porém a dádiva de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 1, 2, 15 ao versículo 23. Como explicar cristãos regenerados continuarem pecando? Como explicar o fato de alguém que nasceu de novo, está sob uma nova natureza, ele volta ao pecado? Nós sabemos que o homem natural, aquele que não foi tocado pelo Espírito Santo, não conheceu o Evangelho, ele é escravo do pecado. No sentido de que ele não tem o livre-arbítrio de escolher fazer o bem. Ele, infalivelmente, sempre irá escolher o pecado. Lutero dizia que o homem natural é escravo. Ele nasce escravo, por quê? Porque o arbítrio dele é escravo da vontade, e a vontade sempre é pecaminosa. Paulo vai ilustrar muito bem, né, quando coloca o homem natural tentando cumprir com as exigências da lei. E aí ele vai deixar muito claro que aquele homem tenta fazer o bem, tenta fazer as coisas certas, ele até tem consciência às vezes do que é certo e errado. Afinal de contas, Deus coloca essa consciência em todo ser humano. Mas ele infalivelmente acaba sempre fazendo o mal, por mais que em muitos dos casos ele nem queira fazer o mal. Então Paulo deixa bem claro, é impossível ao homem natural fazer o bem. Não que ele não tenha atitudes boas, não que seja impossível ter momentos de bondade, não é isso. Mas o homem natural, ele é incapaz de não pecar. Ele sempre vai, reiteradamente, cair no pecado. Mas e o que acontece com a nova natureza, quando o homem nasce de novo? E aqui nós temos muita dificuldade, principalmente essa teologia moderna, né, dos cristãos modernos. Porque o cristão moderno, ele é especialista em dar desculpas, né, para as suas atitudes erradas e as suas vidas quando elas não condizem com as escrituras. E pelo fato de nós termos uma generalização, né, de cristãos que fracassam, né, constantemente, entende-se que o pecado é inevitável para o cristão, que mesmo nascendo de novo, o cristão vai pecar inevitavelmente. Uma hora ou outra ele vai cair no pecado. E é interessante esse tipo de afirmação porque ela vai diretamente contra o que está explícito nas Escrituras. Numa resposta mais simples e direta possível, o cristão ele só peca porque quer. Ele só peca porque consente com o pecado. Caso contrário, ele não pecaria. Se nós analisarmos teologicamente, nós vamos ver grandes discussões, né, que levam séculos aí sendo desenvolvidas. Mas não é preciso você consultar domos e tomos de teologia para entender uma coisa simples.
Ora, se nós temos provisão para vencer as três principais fontes, ou as três únicas fontes de possibilidade para fazer o homem pecar, que são a carne, o mundo e o diabo. Ora, se nós temos provisão para vencer a carne, andei no espírito e não cumprireis com a concupiscência da carne, se nós temos provisão para vencer o mundo, né? Quem é que vence o mundo senão a nossa fé? Se nós temos a provisão para vencer o diabo, resistir ao diabo, ele fugirá de vós, como que nós podemos aceitar, né, essa ideia que foi muito bem estabelecida nos dias atuais de que o cristão peca inevitavelmente? Porque é interessante, pessoal, quando nós lemos Romanos, né, o texto que nós lemos, Paulo vai deixar bem claro, e ele vai fazer uma distinção entre o antes e o depois. Várias vezes ele vai dizer, olha, quando vocês eram escravos do pecado, quando vocês eram escravos do pecado, agora vocês não são, agora vocês são libertos do pecado. Imagine a seguinte situação, você cai em um terreno fechado, e ali naquele terreno fechado tem um cão raivoso, né, feroz, e ele vem atacar você, ele causa grandes ferimentos em você, e você não tem como, de forma alguma, como escapar desse cão. E aí chega alguém e diz, olha, eu vou te libertar deste cão raivoso. E ele vai ali, faz alguma coisa, mas a liberdade que ele te dá é uma liberdade temporária. Por quê? Porque volta e meia aquele cão volta novamente a te atacar. Ele não tira o cão dali e ele não tira nem você. Você permanece no mesmo ambiente daquele cão e de tempo em tempo ele vem e te ataca e te fere de novo. Olha, no raciocínio lógico, você foi liberto de fato deste cão? Não. Foi feita apenas uma medida paulatina que talvez afastou o cão por um certo momento, mas o cão volta, retorna insistentemente a te atacar. E é isso que os cristãos estão defendendo atualmente nas igrejas, de que o pecado ele não foi totalmente libertado e de que a nova natureza não significa uma nova natureza de fato. E essa é a dificuldade que nós temos. Essa é a grande dificuldade. Por quê? Porque criou-se a teologia da desculpa e da justificativa. Pessoas que fracassam, né, constantemente justificam o fracasso colocando a culpa em uma certa carne. Ah, mas é a minha natureza carnal, eu não consigo me livrar da minha natureza carnal. Ora, mas se a Bíblia diz que essa natureza carnal está crucificada, né? Paulo diz, mortificando as obras da carne, né? Aqueles que nasceram de novo crucificaram a sua carne com as suas concupiscências. Olha, a crucificação é um exemplo muito claro de algo que não tem retorno, não tem volta. Alguém que foi crucificado, ele não sai de vez em quando da cruz para voltar a praticar as suas obras e depois retorna novamente para a cruz. A cruz sempre foi um símbolo de algo sem volta. É uma morte. E Paulo vai usar até o exemplo da morte. Se vocês foram mortos para o pecado, como vão viver novamente no pecado? Eu não sei vocês, mas alguém que, por exemplo, alguém que é um fumante, né, viciado, e ele morre, ele não fuma mais. Alguém que é um alcoólatra viciado e ele morre, ele não bebe mais. Por quê? Porque a morte é um ponto sem retorno. Só que é isso que a igreja atual tem dificuldade em entender e chamar para si a responsabilidade de lutar contra a prática do pecado. Criou-se essa ideia do pecado inevitável, criou-se essa ideia da dicotomia entre o homem espiritual e a carne, em que o homem espiritual, ele na realidade, ele é bom, ele não peca, ele é santo, e ele não tem desejo nenhum pelo pecado, ele não consegue nem mesmo pecar. Mas nesse mesmo homem tem o homem natural, e o homem natural então ele peca. Isso, na realidade, é uma heresia lá do primeiro século, que dizia que a carne é intrinsecamente má e o espírito é bom. Portanto, tudo que está relacionado ao pecado diz respeito somente à carne. Então não afeta mais o homem espiritual. Isso é uma heresia, foi combatida pelo próprio apóstolo João. Inclusive, o Evangelho segundo João, ele foi escrito teologicamente para combater esse tipo de heresia. As cartas de João também tratam desse tipo de heresia, né?
Eu não posso crer que uma vez que eu fui regenerado, eu então espiritualmente sou santo, mas na minha carne eu sou mundano e sujeito ao pecado e sujeito de forma inevitável ao pecado. A Bíblia não ensina isso de forma alguma. Quando o homem peca, todo ser peca, não somente a carne do homem. Afinal de contas, aí não existiria apostasia. Porque se somente a minha carne peca, mas o meu ser interior espiritual ele não peca e permanece imaculado, então não existe apostasia, porque afinal de contas essa carne aqui vai ser destruída. Então, inevitavelmente, ninguém perderia jamais a salvação, ninguém apostataria da fé. Por quê? Porque o seu ser interior, que é espiritual, ele permanece imaculado e santo e vai ser salvo. Ora, que absurdo seria o meu ser interior espiritual e salvo e regenerado sofrer as consequências do meu ser exterior, que seria a carne nesse caso, né? A minha natureza carnal que está pecando. Seria um absurdo. Então, essa ideia, né, dos cristãos modernos de que o homem peca inevitavelmente, mesmo o cristão regenerado, isso é uma ideia diabólica. Isso é uma ideia, na realidade, justificativa para práticas pecaminosas. O próprio Charles Finney disse, olha, aquele que entende esse tipo de coisa assim, né, que fala da inevitabilidade, que é inevitável o pecado, esse camarada na realidade, ele consentiu em viver pecando. Ele consentiu em não ser tão santo quanto deveria ser. E nós vivemos uma geração de pessoas que são assim. Porque a gente não vê alguém santo, a gente acha que ninguém consegue ser santo. É a mesma coisa que eu disser, olha, existem outros planetas. Aí alguém viria dizer, tá, mas você já foi lá? Você já viu com seus olhos? Não. Então como você pode dizer que isso é verdade? A mesma coisa está acontecendo na igreja em relação à santidade. Não existe ninguém santo, e aí as pessoas dizem, ah, mas então a santidade não existe, porque afinal de contas nós não vemos nenhum santo à nossa volta. Mas pessoal, vamos ser bem sinceros, pode não ter hoje, mas nós temos na história da igreja muitos homens que foram santos, irrepreensíveis, homens que ninguém podia acusá-los de coisa alguma. E a Bíblia exige que sejamos assim, mas nós, pela nossa falta de interesse, falta de disciplina, nós consentimos em viver uma vida de fracasso em que nós pecamos de tempos em tempos conscientemente. Nós escolhemos pecar, porque o próprio apóstolo disse, ei, é a quem vocês se apresentam, né? Para a justiça ou para o pecado? Se vocês se apresentarem ao pecado, serão escravos do pecado. E o resultado disso é a morte. Se vocês se apresentarem à justiça, o resultado disso será a santificação. E por fim, a vida eterna. Portanto, existe uma responsabilidade e não se pode mais dar desculpas. Você só peca porque você consente em pecar. Você só peca porque você deseja e aceita o fato de que você vai cometer um ato contra Deus e agora, nos dias atuais, vai justificar esse ato dizendo, ah, mas é a minha carne que está pecando. É a minha natureza pecaminosa que está pecando. O próprio Paulo aos Coríntios disse, ei, o crente carnal, ele não é crente de forma alguma. Ele se apresenta como crente, mas ele é carnal. Mas esse crente não foi regenerado e não será salvo. Portanto, essa proliferação, né, da carnalidade no meio da igreja como justificativa pela incapacidade de fazer aquilo que deveria fazer, isso é uma doutrina diabólica que foi introduzida e é defendida pela maioria esmagadora dos cristãos e até pastores, até ensinadores. Ninguém é perfeito. Todos somos errados, todos somos pecadores. Nós já esperamos uma conduta pecaminosa dos cristãos. Para quê? Para justificar a nossa própria conduta pecaminosa. Nós esperamos que os outros pequem, para que nós possamos justificar os nossos pecados. Mas num caso assim, vai todo mundo para o inferno, sem exceção. Porque no céu não entra pecador, somente os regenerados e limpos pelo sangue do Cordeiro. O pecador consciente, que tenta justificar as suas atitudes com base numa impossibilidade de não pecar, e esse vai acabar sendo condenado. Não há
uma dicotomia entre um ser espiritual regenerado e um ser carnal que ainda é escravo do pecado. Ou o cristão por inteiro, ele é liberto do pecado e vive então buscando com todas as forças permanecer sem pecar, ou ele é um escravo do pecado que vai continuar num ciclo de levanta e cai. E ainda há controvérsia se de fato ele levanta. Porque se o camarada permanece no pecado, ele não levanta, por mais que ele tenha aquele remorso momentâneo de dizer, o que eu fiz, Deus, eu não gostaria de ter feito assim, ele não foi regenerado, ele não se arrependeu e ele não mudou de atitude. Portanto, nós temos que levar a sério as afirmações que nós fazemos. E parar de ouvir pregação e pastor e não raciocinar sobre o que eles estão falando. Há muita controvérsia hoje em dia em cima dos púlpitos. Muito. Por quê? Confusão teológica, simples assim. Incompreensão teológica. Interpretação descontextualizada do texto bíblico. E aí cria-se essas aberrações teológicas. E aí justifica-se, né, essas atitudes que não deveriam ser condizentes com a vida do cristão. Então, para finalizar, eu digo mais uma vez, por que o cristão peca? Porque ele quer pecar, porque ele consente em pecar e porque ele aceita o pecado. Caso contrário, ele não pecaria. Mas então todos pecam. Por que todos pecam? Justamente por isso. Porque a maioria não está empenhada em vencer o pecado, mas justificaram as suas atitudes pecaminosas com esse tipo de afirmação. Todo mundo peca. Eu não sou diferente da maioria dos cristãos da minha igreja e todos eles são pecadores. Então eu também sou pecador. Isso é diabólico. Isso não é bíblico. E alguém pode puxar então João, né, a carta de João dizendo se aquele diz que não tem pecado, é mentiroso. Então todos temos pecado. Ok? Todos temos a mancha do pecado. Mas nós não vivemos nele. O próprio João, nos capítulos seguintes, vai dizer, ei, aquele que peca não o viu e nem o conheceu. O cristão não peca, porque ele tem as ferramentas necessárias para vencer o pecado. Portanto, chega dessa justificativa diabólica, inconsequente e irracional de dizer que o cristão peca inevitavelmente, porque todos pecam, todos temos que pecar. Isso é mentira e não é bíblico. Caso contrário, a Bíblia é mentirosa, mas eu acredito que é a interpretação que está errada e não as escrituras. Valeu, pessoal.